Galera, é o seguinte, o que nós estamos prestes a ver aqui é uma franquia que conseguiu levar todo o console por onde ela passou totalmente ao limite. Nós estamos prestes a ver como esses jogos dessa franquia conseguiram usar tão bem os poderes desses consoles a ponto de fazer com que cada jogo consiga se manter atual mesmo tendo sido lançado há anos atrás. Entre os principais feitos da franquia The Last of Us, que envolvem trazer uma jogabilidade imersiva, uma história que consegue amarrar o jogador tão bem a ponto de não deixá-lo sair dali e personagens extremamente cativantes, a gente também precisa dizer que a franquia consegue impressionar independentemente do console em que ela esteja sendo executada. Para dar início a essa conversa, nada melhor do que começar falando de um jogo que chegou ao PlayStation 4 e impressionou no console, mas na verdade ele é um jogo de PlayStation 3. A minha primeira vez com The Last of Us no PS4 foi melhor do que eu imaginava. Um jogo que conseguiu transcender o tempo tão bem que depois de ter chegado em uma versão para o PlayStation 4, deixou tanta gente satisfeita que fez com que o remake lançado para o PS5 fosse considerado por muitos como um remake desnecessário. Não sei quanto a vocês, mas durante um bom tempo, por não ter tido acesso ao jogo no lançamento dele para o PlayStation 3, eu fiquei me perguntando por que The Last of Us impressionou tanto as pessoas no período. Como eu não tive um PS3 e precisei ficar esperando pelo jogo chegar ao PS4, eu tentava pegar algum outro título parecido com o que ele tinha entregado no console, só que claro, em outras plataformas, para tentar entender o que permitia os visuais desse jogo terem chamado tanto a atenção. Era a forma como o cenário pós-apocalíptico foi construído, misturando natureza com partes urbanas? Eram os personagens que estavam sempre muito próximos da tela, cheios de detalhes? Ou talvez as animações que colocavam closes estratégicos para deixar a experiência mais realista? Estávamos em 2013 e eu não sabia exatamente o que causava isso, mas o que todo mundo sabia é que de alguma forma a gente estava recebendo um jogo para PlayStation 3 que estava praticamente anunciando como seriam os visuais da nova geração da época. E entender o que The Last of Us Remastered fez no PS4 para poder impressionar tem relação direta com isso, porque não existia mais espaço no PS3 para trazer algum tipo de revolução no console. Então, como uma plataforma que não tinha mais espaço para revolucionar, conseguiu trazer um jogo que se sustenta bem até hoje, depois de ter sido lançado no PlayStation 4. Talvez a geração do PS3 tenha sido de fato a última geração que conseguiu revolucionar com jogos, e a gente pode dizer que isso se aplica a todos os aspectos. Jogos realmente inovadores pararam de serem lançados em larga escala por aqui. Não à toa a potência dos remasters aumentou na geração do PS4 usando os games do PS3 principalmente. Jogos com uma diferença absurda quando comparamos com a geração anterior também foram lançados só até aqui. É por isso inclusive que depois que você passa um tempo tendo experiências com o PS3, você vê que o salto no PS4 não foi tão impressionante quanto foi nele. Da mesma maneira, isso se aplica a como jogos alcançaram escalas cinematográficas altíssimas. Foi no PS3 que isso se tornou tão impactante e popular. A sacada é que se a gente olhar para cada um desses aspectos, The Last of Us de fato não foi uma revolução, mas ele foi uma evolução dentro de cada um deles. E isso muda tudo. Não demorou muito para The Last of Us chegar ao PS4. Após um ano do lançamento na 7ª geração, em 2014 ele estava fazendo a estreia dele no console, e mesmo que se trate de uma remasterização, conseguiu impressionar muita gente. E ele acabou sendo um dos poucos jogos no PS4 que eu fiquei ansioso para poder jogar, mesmo se tratando de um título que tinha chegado originalmente no PlayStation 3. E é assim que começamos a entender o que permitia o jogo impressionar com visuais e como o PlayStation 4 favorecia isso. A Naughty Dog é sem sombra de dúvidas um exemplo de revolução no meio gamer. Não é qualquer empresa que consegue sair de um jogo como Crash Bandicoot, que faz parte do gênero de plataforma, para chegar a um Uncharted da vida. Essa foi a primeira grande revolução dela de fato, diga-se de passagem. Uncharted 1, quando chegou, foi considerado um dos jogos que melhor utilizavam o poder do PlayStation 3, construindo uma selva densa em vegetação com efeitos de luz e sombra que conseguiam invadir as folhas do local e ainda por cima interagir com tudo isso. Era um ambiente muito imersivo, um ambiente que a gente não tinha visto nada parecido ainda. Mas como se não bastasse, ela foi além e acabou revolucionando com as sequências desse jogo. Uma revolução que aconteceu não apenas no sentido visual, mas também no sentido narrativo. Graças ao sucesso na 7ª geração, tanto Uncharted 2 como Uncharted 3, que foram dois jogos que conseguiram criar um ritmo de narrativa que se desenvolvia ao longo da gameplay e não apenas nas cutscenes, fizeram outros games começarem a seguir essa
premissa. Foram jogos que criaram uma tendência que se tornou comercial para a Sony. Quantos e quantos games a gente não encontra hoje em dia que tem foco na narrativa, mas é uma narrativa que se desenvolve na gameplay? Isso acabou se tornando popular graças a jogos como Uncharted. Em muitos momentos desses jogos, o feeling que era passado ao jogador, mesmo que durante a gameplay, era literalmente de como se ele estivesse no controle de um personagem de um filme de aventura ou até mesmo de um filme de ação. Isso perdura até hoje. Só que por terem sido jogos que exploraram tudo o que podia ser explorado no console, não existia espaço para revolucionar com The Last of Us nele. E é assim que o jogo abdica da revolução e abraça a evolução. E o PS4 só melhora tudo isso. Uma caminhada qualquer pela cidade pode demonstrar como a geometria consegue ser absurdamente detalhada. Parar para observar a paisagem natural reivindicando os cenários urbanos pode ser um dos eventos mais ilustres do jogo. Encarar momentos em que existe um combate contra apenas um único inimigo pode ser o suficiente para mostrar o tanto de empenho que foi colocado na hora de desenvolver o modelo desse personagem. Foi em momentos como esses que eu entendi qual era o segredo de The Last of Us para impressionar o jogador e como a tecnologia do PS4 entrou em ação para tornar isso ainda mais épico, fazendo com que a experiência não ficasse datada. A cinematografia implantada dentro da gameplay desse jogo é assustadora, e é nesses momentos que ela aparece. O que Uncharted fazia com momentos épicos e grandiosos, The Last of Us faz com uma simples caminhada com dois personagens com passos lentos, fazendo você observar cada canto do cenário vagarosamente. Até o simples aqui consegue ser extremamente bonito. Para valorizar isso, no entanto, Neil Druckmann, diretor do jogo, disse que ele sabia que seria difícil trazer essa remasterização ao PS4 e que foi tão difícil quanto ele esperava que fosse ser. Mas o jogo é a maior prova de que trazer um título do PS3 para uma geração seguinte só não acontece quando ele não tem potencial comercial para agradar o investimento que a Sony precisa fazer. De acordo com Neil Druckmann, traduzir um motor gráfico feito para operar no PS3 para dentro de um PlayStation 4 foi muito difícil. Difícil a ponto de fazer com que em dado momento o objetivo do time de desenvolvimento fosse apenas fazer com que o game fosse fiel ao que a 7ª geração já tinha trazido. Já tinham desistido de grandes aprimoramentos no novo console, mas felizmente muito mais foi ofertado e cada momento cinematográfico ganhou destaque. O 1080p que foi aplicado ao game agora, por exemplo, por si só consegue realçar tecnologias que já eram exuberantes na versão original do jogo. Cenas em que vemos o Joel em close mostrando o máximo da expressividade ganham ainda mais força, por exemplo, e existe um motivo para isso. Os detalhes dos personagens em The Last of Us é um grande ponto alto do game. Os modelos aqui têm manchas na pele, outros podem ter rugas. O sistema capilar, apesar de ser feito com técnicas simples de texturização, faz com que os cabelos apareçam em camadas. Tudo isso acontecendo em tempo real na gameplay e com muita profundidade no nível de detalhamento. Mas tem algo que se destaca, é o sistema de musculatura do jogo que faz com que os personagens tenham expressões corporais ou faciais extremamente realistas. E isso aparece principalmente nas cenas. A musculatura do personagem é feita com base em Normal Map, uma técnica focada em criar relevos naturais na superfície considerando informações da luz do local. Então, em cenas como essas, as expressões dos personagens conseguem ficar tão realistas porque as informações de luz, mesmo sendo dinâmicas, conseguem influenciar no modelo, e ainda que essa seja uma técnica presente na versão de PS3, o 1080p do PS4 aparece e consegue valorizar ainda mais por apresentar melhor os detalhes com a maior nitidez e reduzir os serrilhados que eram causados pela resolução inferior do PlayStation 3 que rodava em 720p. Por outro lado, em uma cena mais calma, é possível reparar que acréscimos precisaram ser feitos na geometria, porque o 1080p é uma resolução mais alta e as texturas precisavam acompanhar isso. Do contrário, a gente teria uma maior resolução para evidenciar os detalhes e os detalhes seriam apenas texturas em baixa definição. Então, a ideia inicial de Neil Druckmann de apenas deixar o jogo igual ao PS3 não seria funcional aqui. O que acontece é que o aspecto serrilhado do jogo no PS3 causado pela resolução em 720p, que de certa forma também era uma resolução que já embaçava por natureza a imagem quando a gente compara com os padrões mais altos de hoje em dia, foi aproveitado para trazer algumas texturas em baixa definição, sem destacá-las. Essa é a vantagem de uma resolução mais baixa, ela não consegue evidenciar muita coisa, então ela também não consegue evidenciar muitos problemas. A pouca memória de vídeo do console não permitia que ele tivesse todas as texturas do ambiente extremamente bem definidas e com uma resolução mais baixa que o padrão que a gente encontra atualmente. Bastava usar a técnica de iluminação correta para esconder essas imperfeições. Só que o fato é que o cenário muda quando a gente chega no Full HD do PlayStation 4. A geometria recebe texturas
texturas que muitas vezes foram refeitas e o nível de detalhamento à distância foi aumentado drasticamente graças a essa resolução também. Em cenários como esses, por exemplo, em que temos um amplo campo de visão, no PS4 nós temos detalhes mesmo observando a uma boa distância. Objetos que estão longe agora podem ser vistos sem qualquer tipo de deficiência, algo que não acontecia antes. É nesse ponto que a remasterização de The Last of Us consegue entregar mais do que o próprio diretor esperava entregar. Ele deixou de ser um jogo em que o foco era ser parecido com a versão original de PlayStation 3 para ser um jogo que faz o papel íntegro da remasterização, ou seja, ele resolve todos os problemas da versão original usando o poder de um novo hardware. Você lembra o que acontecia quando você chegava em cenários densos como esse na versão de PlayStation 3? Sempre existia uma discussão sobre qual das franquias da Naughty Dog era mais impressionante tecnicamente, se era Uncharted com o terceiro jogo ou se era o primeiro The Last of Us. E essa sempre foi uma discussão sem fim, porque no fim das contas, os focos desses jogos são completamente diferentes, então as demandas técnicas deles também seriam. Enquanto Uncharted abusava de efeitos inovadores para gameplay, ao que parece muito em função de tornar a experiência sempre explosiva e muito cinemática, The Last of Us abre mão disso para trazer concentração de detalhes e expansividade no ambiente. Esse cenário, por exemplo, tem muita coisa acontecendo, mas ele parece demandar menos que Uncharted apenas porque ele está rolando num ritmo diferente e porque ele é mais estático também. Mas mesmo sendo mais calmo, enquanto a gente caminha, dá pra ver que a sensação de escala merece destaque. É só reparar em como o jogo faz questão de construir um fundo cheio de elementos para passar a sensação pro jogador de que existe um mundo para além daquele trecho em que você está controlando o personagem. Ao redor, a densidade geométrica é alta. A gente não encontra apenas diferentes tipos de materiais concentrados nas construções, mas também muitos detalhes ao redor de tudo isso. E como se não fosse o bastante, a gente precisa considerar toda a iluminação global do ambiente, que traz fontes de cor como a da água para o local, assim como também precisamos considerar a própria luz que gera sombras dinâmicas ali. Pode não parecer, mas quando você usa o tempo que o jogo te dá para apreciar o mundo que foi construído para ele, você vê que tem muita coisa acontecendo e que a demanda técnica é bastante alta. Agora, reparem nesse ambiente quando você joga no PlayStation 3. A taxa de quadros por segundo simplesmente não consegue se manter. Era tudo muito denso para o console. Nesse momento, o PS4 tira essa média de 20 FPS que existia e entrega nada menos do que 60 quadros por segundo aqui. Isso tudo porque a performance não só foi estabilizada no console, como também foi dobrada. O que eu tô querendo dizer é que quando eu joguei The Last of Us pela primeira vez, a minha experiência foi a mais refinada possível, porque além de resolver todos os problemas da versão original, ele também parecia ser um jogo de PS4 graças às técnicas visuais que ele utilizava. E tudo isso me fez entender por que as pessoas estavam tão encantadas com aquele game no PS3. Só que o caso curioso é que esse jogo usa uma técnica que foi pioneira no PS4, mas foi na verdade uma técnica que veio na geração do PS3, porque ela estava presente na versão dele lá. E essa técnica é a iluminação global. O conceito dos objetos presentes no mundo, com sua coloração, receberem a interferência de uma luz direta e essa combinação resultar num padrão de luz colorido, ou como uma fonte de luz influencia em um ambiente após ter sido rebatida por inúmeras superfícies. Parece uma explicação sofisticada para a técnica, mas a verdade é que isso não só se tornou extremamente popular no PlayStation 4, como também apareceu em alguns games do PS3. Então, ver isso no PS4 não era para ser algo impressionante, mas a verdade é que foi. A grande sacada com a Naughty Dog nessa técnica não era a presença dela dentro do jogo necessariamente, mas sim a visão artística que a empresa tinha para o recurso. O mundo de The Last of Us, na maior parte do tempo, é composto apenas pela luz natural. Isso quer dizer que em ambientes externos existe uma luz forte o suficiente para deixar tudo vibrante de fato, mas em ambientes internos, essa mesma luz precisa considerar inúmeros obstáculos para chegar até onde o jogador está, e por isso ela chega com uma intensidade diferente. E como ela é a única responsável por fazer com que o lugar seja iluminado, esse padrão de iluminação vai ser diferente do que a gente pensa para um padrão de iluminação do mundo real. É nesse ponto que a visão artística brilha ao usar a tecnologia, porque como naquela época não existia Ray Tracing para fazer esse cálculo todo de iluminação, todo o desenvolvimento foi feito como se fosse uma grande pintura sendo feita na tela, tomando em conta apenas a visão artística do desenvolvedor, com base no que ele tinha em mente de como aquele cenário seria se ele fosse trazido para a vida real. Por isso, The Last of Us é um dos raros jogos que almejam o realismo, mas involuntariamente faz a gente enxergar os visuais com os olhos de quem o criou. Acho que ficou muito claro todos os motivos que fizeram The Last of Us ser um fenômeno também no PlayStation 4, mas a grande realidade é que não importa se você vai jogá-lo no PlayStation 4 ou no PlayStation 3,
porque nos dois consoles, à sua própria maneira, esse jogo consegue impressionar. Mas agora nós estamos prestes a entrar num território controverso, o território do PlayStation 5, onde o jogo também consegue ser executado, porém através de uma nova versão, uma versão que gerou muita discussão no meio da comunidade para definir se valia ou não a pena ser lançada. E antes da gente ir para ela, eu quero deixar um recado para vocês. PlayStation 4 para quem quer aproveitar toda a biblioteca do console que tem centenas de títulos. PlayStation 5 para quem quer estar pronto para receber os próximos lançamentos. Não importa qual console você queira, a Forte Games te ajuda a conseguir todos eles. Na loja você pode escolher o modelo de PlayStation 4 que você quer e ainda ganhar um jogo de brinde na compra do console, mas também pode escolher o modelo de PlayStation 5 que mais se adequa ao seu estilo. E sim, tudo isso com facilidades que você não encontra por aí. A loja te dá desconto no pagamento à vista, te deixa parcelar em até 9 vezes sem juros, permitindo inclusive que você escolha mais de uma forma de pagamento, além de te dar o frete mais rápido do país, totalmente de graça. E tudo isso com segurança porque a loja protege o seu dinheiro e o seu pedido, e também graças ao atendimento humanizado no WhatsApp, que tem sempre gente para poder te atualizar sobre toda a trajetória do seu pedido para você não precisar se preocupar. Então, não perde tempo. Vai para Forte Games aproveitar todas as vantagens e benefícios da loja. Link no comentário fixado e na descrição. O primeiro The Last of Us recebeu um remake desenvolvido pro PlayStation 5, mas como a remasterização desenvolvida pro PlayStation 4 conseguiu impressionar no console mesmo sendo um jogo de PlayStation 3, muita gente não julgava necessário uma nova versão desenvolvida pro PlayStation 5, porque a diferença parecia ser insignificante num primeiro momento. O ponto é que o que define esse jogo como um remake é que ele foi construído totalmente do zero, ou seja, ele recebeu aprimoramentos a partir de uma nova engine para poder ter todos os seus cenários e modelos de personagens reconstruídos. Então, mesmo que a remasterização consiga se sustentar muito bem, o fato desse jogo usar tecnologias do PlayStation 5 consegue impressionar por detalhes exclusivos. A verdade é que o PS4 fez um milagre enorme quando ele conseguiu rodar o The Last of Us Part 2. E o remake do primeiro The Last of Us acabou usando muito da tecnologia dele para poder ser executado no PS5. É o mesmo motor gráfico. Mas fugindo um pouco, ao menos por enquanto, de uma opinião sobre o remake valer ou não a pena, o segundo jogo teve algumas pequenas dificuldades no PlayStation 4 que agora com o remake no PS5 não estão presentes e fizeram valer o uso da capacidade do console. Mas não se enganem, muito do que o PS4 conquistou no seu período aparece por aqui. Por isso o cenário é tão confuso. Então, nosso trabalho é apenas encontrar onde o PlayStation 5 se justifica nesse jogo. Por isso, nessa conversa, logo de cara, é inevitável começar falando a respeito dos personagens do game. E acredito que posso dizer pra vocês que, diferente de qualquer outro The Last of Us, esse daqui não traz diferenças entre os modelos de cada setor do jogo. Pode parecer confuso, mas eu vou explicar para fazer sentido. De início, vamos olhar para o jogo original rodando a sua versão remasterizada. Aqui, o desenvolvimento optou por usar cutscenes pré-renderizadas para poder contar a história do jogo. Então, de forma bem objetiva, eu posso dizer para vocês que essas cutscenes foram construídas em cima do motor gráfico do jogo, porém, usando outros artifícios na renderização, e não a capacidade do PS3 de fato. Isso fez com que, depois delas estarem prontas, elas foram transformadas em um vídeo e, no fim das contas, inseridas dentro do game para o PlayStation 3 as executar como um vídeo de fato, e não processá-las em tempo real usando processador e GPU. O resultado disso são cutscenes pré-renderizadas em que existe uma diferença entre o modelo do personagem que aparece na cutscene e o modelo do personagem que tá na gameplay. Isso faz com que exista uma maior vantagem para as cutscenes pré-renderizadas, porque como ali, teoricamente, não existe limite de poder, já que não está sendo processado pelo console em tempo real, esses personagens apareçam com mais detalhes. Isso foi teoricamente resolvido com o The Last of Us Part 2, já que a gente teve uma tecnologia melhor e mais poder por parte do PlayStation 4. A ideia por aqui era muito simples. A Naughty Dog já tinha tecnologia o suficiente para poder trazer as cutscenes em tempo real, e de quebra também tinha um sistema de captura de movimentos incrível que foi implementado no Uncharted 4. Foi o primeiro jogo dela a usar um sistema tão avançado assim para poder dar mais realismo aos personagens enquanto eles se movimentavam. Por isso não fazia sentido pré-renderizar as animações, já que o padrão de qualidade poderia ser o mesmo em qualquer âmbito do jogo, seja no que você tinha o controle ou no que você estava
assistindo. E isso tudo fez com que as animações acontecessem em tempo real por aqui. O PS4 deu conta. Só que o The Last of Us Part 2 é um jogo muito ambicioso e por isso o PS4 também apresentou suas limitações com ele, ainda que as esconda muito bem. E isso nos leva para algumas eras atrás para poder entender como o remake do primeiro The Last of Us usou o poder do PS5 nesse âmbito dos personagens. Vou usar dois exemplos conhecidos. O primeiro exemplo é Resident Evil Code Veronica. Em Resident Evil Code Veronica, a gente tem três tipos de modelos de personagens. O primeiro modelo serve para as animações pré-renderizadas em CGI. O segundo modelo serve para as cutscenes que acontecem na maior parte do tempo durante o jogo. E o terceiro serve para gameplay em si. Se a gente parar para reparar, dentre os três, o modelo que recebeu o menor número de detalhes foi o modelo da gameplay. Ele é o mais simples, guardem essa informação. Já no outro exemplo, o que aconteceu com Resident Evil 5, apesar do motor gráfico renderizar as animações em tempo real dessa vez, sem exceção, a engine da Capcom era competente o bastante para poder permitir que ela conseguisse controlar o número de detalhes de uma cena de acordo com o ângulo da câmera. Então, em trechos em que os protagonistas entram em close, eles recebem mais detalhes, e quando o mesmo acontece com o cenário ou com os inimigos, são eles que entram em evidência e são realçados. Isso naturalmente gera diferenças nos modelos, e é algo que aconteceu de maneira muito parecida em The Last of Us Part 2. Por isso eu disse para vocês lembrarem do caso de Resident Evil Code Veronica. Algo parecido aconteceu aqui. Apesar de agora tudo rodar em tempo real e o jogo ter bastante qualidade na gameplay também, o modelo de Ellie tem muito mais detalhes durante as animações do que durante a jogatina de fato. Obviamente isso acontece com diversos outros jogos, eu só peguei o caso de Resident Evil porque ele é mais conhecido por vocês. A grande vantagem do PS5 entra quando ele não tem as limitações de um PS4. Se a gente comparar o modelo do Joel do The Last of Us Part 2 rodando no PS4 com o modelo do Joel rodando no remake no PS5, a diferença é expressiva, girando em torno de detalhes, isso para dizer o mínimo. Essa diferença acontece não porque o modelo é muito acima do que vimos no segundo jogo ao longo das cutscenes por lá, mas sim porque o padrão que a gente encontra agora é o mesmo tanto na gameplay como também nas cutscenes desse remake. Existe uma consistência e não uma diferença entre as áreas. E nesse meio ainda houve um ponto crucial que eu vou contar pra vocês que valorizou esses personagens também, mas ainda não tá na hora de falar dele, mas fiquem atentos a isso. Obviamente, todo o acervo de tecnologia de movimentos e novos recursos surgiram no PS4, e o jogo lá merece muito mérito por isso. Mas foi no PS5 que os detalhes conseguiram se manter a todo momento com bastante consistência. Ou seja, nesse ponto, a gente já entendeu onde o console de nova geração entrou com seu poder. Mas é aí que começam os questionamentos de fato sobre os visuais de uma forma geral. Porque para além dos modelos dos personagens, a gente pode dizer que nos ambientes, se você jogar o jogo original remasterizado em um PS4 Pro, por exemplo, os resultados ainda serão incríveis. E isso deixa a tarefa ainda mais difícil para o remake do The Last of Us. Afinal de contas, como ele vai superar algo que já era muito bom? É isso que eu vou te explicar aqui. A diferença aqui está no intuito que tiveram em construir cada um desses jogos e como esse intuito ainda por cima fez o jogo conseguir se distinguir da qualidade do The Last of Us Part 2 usando a capacidade do PS5. O jogo de 2013, sem dúvida alguma, tinha um intuito muito realista. O conceito de iluminação indireta do mundo e a fotografia do game com todo o trabalho de tonalidade sobre a geometria e os objetos ali fazem com que ele se mantenha com bons visuais até hoje, baseando-se no realismo. Não é necessariamente sobre o quão detalhado o jogo é, mas como ele foi construído para se comportar com base numa estética realista. A direção de arte fez um excelente trabalho por aqui. O remake, por sua vez, quer usar o PS5 para poder se aproximar do que mais estavam exigindo naquela época do lançamento dele, que é o famigerado Ray Tracing. E isso é exibido de inúmeras formas, justificando a existência desse jogo numa tecnologia de PS5 e aproveitando para poder mostrar a superioridade do console de nova geração da Sony sobre o console de antiga geração. Mas a gente vê isso acontecendo principalmente no conjunto de iluminação do game. Por isso vamos começar deixando claras duas coisas agora. A primeira coisa é que a iluminação do segundo jogo já no PS4 é fantástica. Muito jogo do PS5 não consegue sequer trazer o mesmo resultado que ela faz numa geração mais antiga. A segunda coisa é que o remake usa o mesmo motor gráfico que ele. E o uso do novo console agora permitiu refinamentos em áreas que antes não conseguiam ter esse mesmo tratamento, muito possivelmente por conta da limitação do console anterior, que já estava dando conta de muita coisa. Isso quer dizer que esse motor gráfico não foi feito pensando em Ray Tracing, e para a técnica ser inserida nele, é possível que demandasse muito mais tempo do que a equipe de desenvolvimento tinha de fato para poder produzir o jogo. Então, como por muito tempo só se falava nisso na geração do PS5, inseriram alguns recursos extras que fazem parte da geração passada e pegaram os recursos presentes no The Last of Us Part 2, só que agora com a maior capacidade
capacidade do PlayStation 5 melhoraram esses elementos com o objetivo de fazer um resultado muito mais próximo do que o Ray Tracing faria. E isso acontece em etapas. A primeira etapa é super básica, nada que o PS4 não faria, e a gente precisa ser honesto por aqui. Usaram materiais baseados em física para reconstruir toda a estrutura do primeiro jogo do zero. O game foi literalmente refeito nesse sentido e aplicaram essa tecnologia que estava presente no The Last of Us Part 2 no PS4. Essa tecnologia foi importante porque ela é responsável por ajudar os materiais geométricos a terem um aspecto mais parecido com a realidade, idealizando como ficaria o comportamento deles diante da luz do ambiente da vida real. Então as informações de luz da vida real sobre cada material puderam ser consideradas e por isso as superfícies são tão naturais, porque elas tentam representar o mundo real. Depois aplicaram o conceito de iluminação global que também estava presente no The Last of Us Part 2, mas de uma forma muito mais incisiva por aqui, o que pode ter acontecido não apenas pela potência da GPU do PS5, mas também pela maior memória de vídeo dele, já que muitos efeitos são pré-calculados e por isso não acontecem em tempo real, demandando serem armazenados ali. Isso tudo o PS4 já apresentava. The Last of Us Part 2 traz cenários com um balanço de luz e escuridão incríveis. As áreas são iluminadas realisticamente nele. Só que no remake, a influência de cor participa disso com muito mais frequência na hora de considerar a iluminação global. As cores de determinada superfície, por exemplo, conseguem influenciar se a luz vai ser mais fria ou mais quente, variando de acordo com a tonalidade da geometria. É nesse ponto que entra a importância do PS5. O Part 2 fazia esse tipo de recurso também, mas numa escala infinitamente menor. E aí tem alguns detalhes que é interessante que vocês saibam, não porque o PS4 não daria conta, mas sim porque o PS4 muito provavelmente não aguentou aderi-los, porque ele já estava fazendo muita coisa, e isso não foi um problema para o PS5 agora, então mérito para ele. O primeiro detalhe é que a lanterna, quando é apontada para a água, consegue criar uma luz influenciada pela cor da água em si. Para ter esse resultado, aplicaram o que a gente chama de fog volume. A grosso modo, esse efeito funciona como uma camada extra sobre a superfície da água em forma de uma névoa que é representada pela mesma cor dela e acaba reagindo aos pixels iluminados pela lanterna. Então toda vez que você apontar a lanterna na direção da água, vai ter uma camada colorida ali que vai simular a cor na lanterna em si, fazendo parecer que é a tonalidade da água que está gerando a iluminação colorida, quando na verdade não é ela em si, mas sim uma camada extra que foi inserida por ali. O segundo detalhe é que ao apontar a lanterna para uma superfície sólida, a cor dessa superfície vai influenciar em todo o resto na hora em que a luz se espalhar depois de atingir a superfície em si. O efeito é muito parecido com o que a gente encontra no Ray Tracing também. Tô dando todos esses detalhes tão pequenos para vocês só pra gente entender que aqui a ideia de fato era imitar o Ray Tracing mesmo sem a presença da técnica, e que detalhes como esses não estavam presentes no Part 2. O PS4 não aguentaria fazer mais do que ele já fez naquele jogo. Essa simulação do Ray Tracing também acontece nas sombras, inclusive, que tem controle de difusão baseado no quão distante está a fonte de luz delas, o que gera essa sombra com uma espécie de penumbra à medida que ela vai se distanciando do ponto de luz. E claro, como já era de se esperar, também existem recursos por aqui que tentam simular a parte que mais se fala do Ray Tracing, os reflexos. As técnicas aqui basicamente são as mesmas do The Last of Us Part 2. A gente tem reflexos para o espaçamento de tela, que refletem o que está sendo pego pela câmera apenas, e quando a câmera deixa de capturar algo, vem a outra técnica para poder disfarçar a falha que acontece, que são os Cube Maps. E sobre eles a gente precisa ter um pouco mais de atenção nesse remake. Aqui tem muitas superfícies com reflexos, e a maior capacidade do console, tanto em memória de vídeo como em poder de GPU, permitiu ele se sobressair ao PS4 ao melhorar esses recursos que já estavam presentes lá e inseri-los numa escala muito maior dessa vez. Os Cube Maps, por exemplo, é uma técnica prática porque ela não renderiza aquele reflexo em tempo real, mas para se ter a nitidez e a qualidade no reflexo ali, a demanda é muito grande. Por isso, o The Last of Us Part 2 traz Cube Maps bem simples e só servem para poder disfarçar quando o espaçamento de tela falha ou ser inserida em áreas que ninguém nota a baixa qualidade. Já aqui, os Cube Maps se apresentam em uma quantidade muito maior, mas não é só isso que impressiona. O que também impressiona é a qualidade deles, porque agora eles são muito mais nítidos e você consegue ver nitidamente o que está acontecendo na superfície do reflexo. E a capacidade do PS5 foi fundamental para isso. Ou seja, não teve Ray Tracing, mas conseguiram simular muito bem alguns dos resultados dele. Obviamente a gente não vai encontrar a mesma precisão do Ray Tracing por aqui e muito provavelmente o time de desenvolvimento não teve a mesma praticidade do recurso, mas acredito que o PlayStation 5 usou o poder dele justamente nessa parte, quando ele precisou usar diversos recursos para poder simular o resultado de apenas um. O ponto crucial que eu prometi contar para vocês e que está relacionado ao modelo dos
dos personagens, diferindo o PS5 do PS4, é que ele mantém todo esse padrão visual em 4K a 30 quadros por segundo sem problemas, e isso torna visível a maior quantidade de detalhes no jogo, especialmente nos personagens durante a gameplay. O 4K favorece isso. O Part 2 no PS4 Pro, por exemplo, atingiu no máximo 1440p enquanto mantinha o padrão visual dele. E 4K de resolução em um padrão visual que considera essa quantidade absurda de detalhes em tudo, principalmente para alcançar os resultados visuais que o Ray Tracing proporcionaria, não é uma tarefa fácil. Tem muita técnica ativa aqui só para poder simular o Ray Tracing, e isso é muita responsabilidade. Prova disso é que ele não se mantém estável em 40 quadros por segundo caso você tenha uma TV de 120 Hz. Resolução conta muito no fim das contas. O jogo de fato explora bem a capacidade do PS5 para poder se focar nesses detalhes. O problema é que quando o 4K entra em cena, ele consegue se estabilizar apenas nos 30 quadros por segundo. Se você optar pelo modo de jogo em 40 FPS, você vai ter uma experiência que oscila. E além disso tudo, o jogo ainda usa recursos como o VRR do PS5, que aumenta a taxa de quadros por segundo no modo Performance. O modo Performance por aqui, inclusive, roda em 1440p, que é a mesma coisa do The Last of Us Part 2 no PS4 Pro. A diferença é que aqui a gente pode chegar até 100 quadros por segundo com a tecnologia ao diminuir a resolução, e no PS4 Pro a gente encontra apenas 30 quadros por segundo. Bom, se o jogo vale ou não a pena ser jogado, eu prefiro deixar por sua conta para poder responder essa pergunta. Aproveita e deixa aí no campo dos comentários o que você pensa sobre isso, beleza? Mas o que nós estamos prestes a fazer agora é entender um pouco melhor por que as tecnologias do PlayStation 4 vieram para cá para o PlayStation 5 na hora de reconstruir esse remake, e por que essas tecnologias são tão impressionantes. Nós estamos prestes a ver The Last of Us Part 2 no PlayStation 4, no fim de vida do console, usando boa parte do que o The Last of Us Part 1 Remake fez no PlayStation 5. E esse é o grande motivo do jogo conseguir impressionar tanto até hoje, mesmo que você jogue no PlayStation 4. A gente vai ver que o The Last of Us Part 2, muito além de conseguir apresentar gráficos bonitos, ele também consegue mostrar como Neil Druckmann, o diretor do jogo, conseguiu desenvolver toda a narrativa do jogo usando os gráficos para poder fazer isso nos mínimos detalhes. Obcecado pela arte de storytelling e construção de narrativa, Neil Druckmann elaborou The Last of Us Part 2 no meio do caos e não abriu mão de trazer esse tipo de elemento para o jogo dele. Mas a parte técnica, sem dúvida, foi um alvo que ele queria atingir, talvez por saber como visuais são sempre uma grande vitrine para um estúdio se destacar. Isso daria margem para as pessoas conhecerem a habilidade dele de contar histórias em qualquer situação. Ou seja, a parte visual, na maior parte do tempo nesse caso, pode apenas ter sido uma grande vitrine para chamar a atenção dos jogadores. Nesse período, o estúdio estava desenvolvendo o que inicialmente seria uma DLC com Uncharted The Lost Legacy, mas que depois foi lançado como um jogo único e independente, ao mesmo tempo em que The Last of Us Part 2 já estava correndo como um projeto paralelo. O desenvolvimento de The Last of Us Part 2 então não foi simples. Ele começou pouco tempo após o lançamento da versão remasterizada do primeiro jogo e, a princípio, apenas parte da equipe se concentrou nele, já que The Lost Legacy ainda precisava ser lançado. Isso acarretou em adiamentos, e até para desenvolver uma demonstração para uma simples E3 para mostrar o jogo, a equipe enfrentou dificuldades com o deadline. Só que nada disso foi à toa, porque numa mesma geração, a Naughty Dog estava fazendo o que poucas empresas fazem dentro da indústria, mostrando um salto técnico quando comparado ao projeto anterior, mesmo usando o mesmo console. E o que a gente está prestes a ver agora é como tantos atrasos justificam a presença de The Last of Us Part 2 no PlayStation 4 e como essa pode ser a definição do fim do console. Todo mundo sabe que o PS4 continua sendo uma fonte quase que inesgotável de jogos de peso. A maior parte dos exclusivos da Sony está presente no console. Então não se preocupa, porque você pode conseguir comprar o seu. Na Forte Games, além de você ter muitas facilidades na sua compra, você ainda ganha um jogo de brinde quando compra o seu PS4. Por isso, presta atenção nas facilidades que a loja te dá. Aqui você tem desconto no pagamento à vista, pode parcelar sua compra em 9 vezes sem juros e ainda por cima escolher mais de uma forma de pagamento, e a loja te dá o frete mais rápido do país de graça. Acredite, é difícil encontrar tudo isso junto em qualquer outro lugar, e além de ser tudo muito seguro, porque existem mecanismos de proteção para o seu dinheiro e para sua compra, a loja também tem atendimento humanizado no WhatsApp para te informar a todo momento sobre o status do seu pedido e você não precisar se preocupar. Então, não perde tempo, vai para Forte Games aproveitar todos esses benefícios na sua compra. Link no comentário fixado e na descrição. Assumir o controle de Ellie em The Last of Us Part 2, mesmo diante de tantos acontecimentos trágicos dentro da narrativa, pode ser um evento deslumbrante. Olhem
Olhem para essa cena, por exemplo. Ellie, depois de decidir ir em busca da vingança dela, aparece com Dina numa zona urbana que foi tomada pelo clima florestal. E aqui é um dos momentos em que a gente entende por que esse jogo precisou ser adiado. A demanda era muito alta e o PS4 até então era o único console que conseguia suportar. Afinal de contas, o PS5 ainda não estava disponível no mercado. Representar uma selva sempre foi um desafio, especialmente quando se trata de uma selva dentro de um mundo complexo, amplo e sem loadings, como a gente encontra aqui. Mas é basicamente isso que The Last of Us faz logo no começo do jogo. No meio das responsabilidades de representar uma selva, a gente precisa considerar muitas coisas. Primeiro, a densidade da vegetação. A vegetação é fundamental nesse tipo de cenário, mas não apenas como um item representativo, mas também como um item de preenchimento. A densidade é o que cria o desconforto de se estar perdido no meio de um ambiente como esse. Repare como dentro da narrativa, Ellie e Dina não sabem para onde ir, exatamente como o jogador também não sabe. É para isso que serve uma mata densa, para te deixar perdido, e de quebra você emerge na pele do personagem. Depois é importante destacar a quantidade de detalhes que cada elemento que compõe essa vegetação recebe. Como os troncos são representados para dar vida às árvores, o quanto de microdetalhes que as folhas recebem, as partículas presentes no solo, ou seja, isso é importante para a fidelidade do local, para parecer que aquilo de fato existe. Depois temos a variedade do que está presente nesse cenário. Normalmente, quando o assunto é a vegetação de um jogo, ela é posta pelo próprio motor gráfico em blocos no local, para facilitar a vida de quem está desenvolvendo e assim o desenvolvedor não precisar inserir planta por planta. Isso daria muito trabalho, mas fazer apenas esse método não é o bastante. Diferentes formas de vegetação precisam ser inseridas, maneiras distintas no posicionamento dessas plantas também precisam ser consideradas. O papel dessa etapa é dar consistência e naturalidade ao mundo e prepará-lo para a última parte, que é a física. Inserir física em elementos como esses dá vida ao ambiente e ao toque final de tudo, porque não apenas consegue passar a sensação de realismo, mas também comprova que o personagem consegue interagir com aquilo. Então, os dois provam para o jogador que existem tanto o personagem quanto a vegetação. Ellie se mexe e qualquer planta se mexe junto, independentemente do posicionamento que essa planta esteja ocupando. Isso é incrível. Mas eu entendi que essa era uma das melhores demonstrações de poder do PS4 quando eu percebi que depois de sair dessa selva urbana, existia uma cidade enorme para ser explorada. E não entendam mal, antes mesmo de chegar a essa floresta, nós passamos por um sistema de névoa volumétrica que obstrui a visão como raros jogos conseguem fazer, bem como também um sistema de deformidade dinâmico para a neve, que faz com que ela fique deformada de acordo com o exato mesmo movimento que você faz sobre ela. Ou seja, não é um sistema pré-calculado e considerando o tamanho da área que ele ocupa, isso dá muito mais mérito para ele. Então, verdade seja dita, o jogo impressiona desde o início. Só que trazer a parte da floresta para o começo da nossa conversa é importante, porque é aqui que definimos o que vai acontecer daqui para frente no game. Muita coisa foi absorvida e até aprendida com Uncharted 4, que havia sido o último salto tecnológico da empresa se aproveitando da chegada do maior poder do PS4. Uncharted 4 conseguiu trazer sistemas de iluminação global, superfícies com alto nível de detalhes, inúmeros elementos interativos espalhados pelos ambientes graças à física dele, dentre muitos outros avanços. O que dificulta a vida de Uncharted 4, mas também é até um grande ponto positivo por ele conseguir manter a performance estável, é que geralmente tem sempre muita coisa acontecendo em tela, e apesar de ser impressionante, porque ainda assim o jogo se mantém estável, isso nem sempre possibilita ver todos os detalhes minuciosos que ele consegue trazer no ambiente dele, o que não é o caso com The Last of Us Part 2. Chegando em ambientes internos, independentemente do grau de importância deles para a narrativa em si, acontece algo que poucos jogos conseguem proporcionar. Eu lembro disso muito bem de quando joguei o game pela primeira vez, porque eu ficava tão impressionado com os cenários internos quanto com os externos, o que é raro, porque geralmente os ambientes externos tendem a impressionar mais e com mais facilidade nos jogos. Aqui, mesmo diante da pouca oportunidade de exuberância da direção de arte, afinal de contas esse é um jogo que se passa num período pós-apocalíptico, ou da falta da luz do dia para tornar todos os detalhes visíveis, como acontece em cenários abertos e diurnos nos games, ainda assim encontramos ambientes muito bonitos e ricos em detalhes quando estamos explorando essas partes mais internas. O jogo, por óbvio, opta por um contexto pós-apocalíptico que involuntariamente
envolve cenários abandonados e destruídos. Então, de fato, vamos percorrer esse tipo de ambiente para enfrentar inimigos enquanto os exploramos no meio dos destroços em busca de itens. Mas isso não impede The Last of Us Part 2 de brilhar e mostrar beleza aqui no PS4. Para começar, em especial nesses cenários internos, nós temos sempre o apoio do storytelling de Neil Druckmann. Cada ambiente passa a real sensação de que diferentes pessoas viveram ali e que o local foi moldando aquela história deixada para trás com o passar do tempo. Isso gera uma consistência muito grande para o mundo daquele jogo, porque nada tá ali à toa. Mas é nessa hora que a experiência adquirida com Uncharted acaba entrando em cena. Se Uncharted 4 trouxe efeitos de luz que me impressionaram em 2016, The Last of Us Part 2 melhorou isso a ponto de me impressionar até hoje, mesmo tanto tempo ter se passado depois do lançamento do jogo. A iluminação global aqui pode ser facilmente considerada a melhor dentro do PS4, e não seria audácia dizer que se compara muito o jogo que hoje em dia usa Ray Tracing. Ela é uma das responsáveis por fazer com que os ambientes internos consigam ser claustrofóbicos e sombrios, ao mesmo tempo em que são bonitos e estranhamente atmosféricos. É uma clara mistura de elementos que passa a sensação da narrativa pra gente. Uma mistura que depende de muitos fatores. Em ambientes internos, onde estamos no período diurno do inverno, o padrão da iluminação da parte interna do local tende a ser mais esbranquiçado. Isso acontece porque o sistema tenta simular uma luz batendo numa superfície com uma cor específica, como por exemplo a superfície do chão, e depois se espalhando pelo local considerando essa cor atingida, só que claro, com menos intensidade. Afinal de contas, após ser rebatida, essa luz perde força ao se espalhar. Nesse caso, enquanto eu jogava, eu percebi que a neve do ambiente externo servia como objeto de influência para essa cor. Era assim que o ambiente ficava mais esbranquiçado, porque ele estava considerando o padrão de cor que a neve apresentava. Já enquanto explorava a cidade no mesmo período do dia, vi trechos onde o verde tomava conta, ou até mesmo cores mais saturadas, como o amarelo, o que acontecia por uma influência do que estava do lado externo desse cenário também. Só que por outro lado, no período noturno, o impacto foi completamente diferente, apesar de continuar muito bonito. Um tom mais azulado e até fúnebre para mostrar como a noite pode ser muito mais implacável tomou conta da tela levemente. Nesse momento eu percebi como as coisas estavam ficando mais sérias na história do game inclusive. É incrível como os visuais conseguem sinalizar o andamento da narrativa por aqui. Mas de uma forma geral, é esse tipo de coisa que faz com que os ambientes internos fiquem bonitos, porque diferentemente do que encontramos em outros jogos, em The Last of Us, o que existe do lado de fora influencia no que acontece do lado de dentro. A grande sacada disso tudo é que não estamos falando de um Ray Tracing por aqui, e mesmo assim o jogo se comporta muito bem dentro de uma comparativa com outros títulos que usam a técnica hoje em dia. A iluminação global de The Last of Us Part 2 é pré-calculada, o que demanda não apenas muito da memória de vídeo do console, que precisa literalmente armazenar diversas informações e condições de luz, mas também do time que está desenvolvendo, que precisa trazer e desenvolver todas essas informações de maneira manual. Então, numa definição, se no primeiro jogo tínhamos modelos de personagens impressionantes porque eles tinham muitas camadas, no segundo a gente consegue se impressionar ainda mais porque o próprio ambiente foi tratado como se fosse um personagem, assim, cheio de camadas. Só que no meio da parte técnica, essa evolução, quando comparamos com Uncharted 4, até pode aparecer pela maior qualidade das texturas ou por todo o refinamento na iluminação global, que já eram itens que estavam presentes no jogo anterior da Naughty Dog e aqui foram melhorados. Mas o salto significativo começa quando a gente vê que o mundo do jogo agora é muito maior e traz com ele tudo isso, todos esses recursos. Esse foi o primeiro passo. Na segunda etapa do game, assumir o controle de Abby depois de passar tanto tempo escrevendo a história de Ellie foi um tanto desconcertante, mas também foi um dos momentos em que eu tive o maior vislumbre técnico com o jogo. A densa mata, que brilhava em beleza no começo da história, em certo momento deu espaço para se tornar um lugar agoniante. A gente não sabe para onde ir, existe pouca fonte de luz e a escuridão simplesmente toma conta. Nesse momento, muitos inimigos vêm na nossa direção, enquanto uma tocha deixa qualquer coisa que se aproxime da gente muito mais nítido e cheio de detalhes do que originalmente tem. É o poder da iluminação do jogo. Aqui, The Last of Us assume uma roupagem completa de survival horror e diria que faz isso muito bem. Em outro trecho, numa ponte, muito apoiado pela iluminação global mais uma vez, que se aproveita do tempo nublado para deixar tudo muito mais cinza, temos um momento quase que fotorrealista. Jogos com uma paleta de cores mais cinza fazem isso. The Last of Us então tirou proveito desse tipo de elemento para esse momento em específico. Enquanto
enquanto a gente se joga no chão ou corre no meio do asfalto, o número de detalhes nas superfícies impressiona e se apoia nesse fotorrealismo. Assim como também, perto de um momento decisivo do game, o fogo toma conta de tudo de forma tão realista quanto. Dá pra ver como o jogo avançou em termos de tecnologia quando a gente compara com o jogo anterior ou até mesmo com o Uncharted 4. Enquanto tudo queima e o fogo se propaga, as casas começam a desmoronar realisticamente. E tudo isso enquanto uma guerra urbana se desenrola no local. Tem muita coisa acontecendo. O que deixa as coisas ainda mais impressionantes é que estamos falando de um jogo que roda nativamente em 1080p, mesmo diante de tudo isso que eu falei, e com estabilidade nos 30 quadros por segundo. Esse, apesar de ser um dos títulos mais realistas e mais incríveis tecnicamente do PS4, é também um dos mais estáveis dentro da biblioteca do console. Foi a prova de que os 1.8 teraflops do console faziam um milagre. E sim, esse seria o momento que a nossa história com The Last of Us Part 2 acabaria, mas isso só iria acontecer se ele fosse um jogo dentro da média tecnicamente. Sabemos que ele está bem acima disso. Os ambientes são sem sombras de dúvidas o ponto mais alto por aqui. Algumas vezes fotorrealistas, outras vezes exuberantes, mas sempre com muitos detalhes. Só que os personagens surfam por essas duas vertentes também, e quando eu digo os personagens, eu tô falando de todos, sem exceção. Na hora que eu tava jogando isso pela primeira vez, eu senti uma certa estranheza. Isso porque lidar com os inimigos era mais difícil do que o normal quando a gente compara com outros jogos. Meu cuidado precisou ser literalmente redobrado, e isso aumentava a imersão na minha jogatina. Esse tipo de coisa foi possível porque, seja no comportamento ou até mesmo na aparência, cada personagem aqui foi tratado com o máximo de cuidado em todos os sentidos. Parece não ter personagem mais ou menos importante dentro desse jogo. Cada personagem inserido conta, e isso é incrível considerando um PlayStation 4. Para começar, dá para destroçar os membros dos inimigos por aqui, e isso vale até para inimigos humanos também. O sistema de física desse jogo realmente foi uma grande evolução quando comparamos com qualquer outro jogo da empresa. Mas tão interessante quanto isso é o comportamento desses personagens. A inteligência artificial é um show à parte. Os inimigos se comunicam entre si e elaboram estratégias reais para conseguir te alcançar. Só que o intrigante é como eles têm uma história quase que individual, o que mostra o talento de Neil Druckmann para essas coisas e como ele usa a parte técnica de vitrine para poder destacar essa habilidade dele. Prestes a serem eliminados, eles podem chamar por ajuda, pedir piedade, tentar te emboscar ou chamar a própria família. Se notarem que alguém sumiu, outros inimigos vão começar uma busca e, como se não bastasse, caso eles encontrem alguém abatido, eles podem expressar sentimentos. Saber que as protagonistas são ricas em detalhes e que têm modelos diferentes para gameplay e para cutscene, sendo o modelo mais detalhado para as cenas e o menos detalhado para a jogatina, é de fato interessante, mas isso a gente já esperava. É a Naughty Dog no fim das contas. A gente já esperava ver uma Ellie com diferentes expressões faciais que condiz com o que está acontecendo na gameplay naquele momento. O que a gente não esperava era que os inimigos receberiam tanto empenho quanto. Com isso a gente chega ao fim da história de The Last of Us. The Last of Us Part 2 encerra a trajetória de Ellie, pelo menos até um primeiro momento, já que a gente não tem novidades a respeito de um terceiro jogo, e consegue mostrar como o fim do PlayStation 4 foi tão importante a ponto de sustentar boa parte do que a gente vê no PlayStation 5 hoje em dia. Mas deixa aí no campo dos comentários qual desses jogos é o seu favorito. Você gosta do The Last of Us Remake? Você prefere o The Last of Us 1? Ou você gosta do The Last of Us Part 2? Deixa aí no campo dos comentários qual desses jogos você mais costuma jogar, porque é o seu preferido. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Beleza? Era isso. Um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.